2024/1. José, Vitor e Thales foram a um restaurante e dividiram a conta de R$ 432. Está aqui o total da conta. De maneira diretamente proporcional à proporcionalidade ao número de taças de vinho consumidas por cada um. Então, cada um vai pagar uma fatia dessa conta. Quem bebeu mais taças de vinho vai pagar mais. Quem bebeu menos taças de vinho vai pagar menos. Sabendo que Vitor consumiu uma taça a mais que Thales e pagou R$ 144 e que no total foram consumidas 9 taças de vinho, o valor pago por José foi. Então, eu vou usar primeiro essa ideia de direta e proporcional. Vou equacionar isso. Eu não estou colocando quase nada em conteúdo ou nada, né, nessa aula, porque a parte de proporções é muito mais interpretação e montar a regra de 3 ou montar a equação. Tá? Então, aqui eu vou montar a equação que você usa quando tem grandezas diretamente proporcionais. Quais são as grandezas? É o valor pago pela quantidade de taças de vinho. Tá? Então, vou colocar aqui o valor pago por José, VJ, dividido pelo número de taças de vinho está para, é assim que se lê? Quando a razão, quando você quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais, a razão dá sempre, a divisão dá sempre o mesmo valor. Então, você lê assim, o valor pago por José está para o número de taças de vinho, tem de taças, tá? Vinho pode confundir com vinho, né? Então, é valor e taças, tá? O valor pago por José está para o total de taças que José bebeu, assim como o valor pago por Vitor está para o total de taças que Vitor bebeu. Assim, Thales, o valor pago por Thales está para o total de taças que Thales bebeu. E aqui vem a grande sacada. Se você pegar o total de taças, ela tem que estar proporcional ao total pago, o total que cada um pagou somado. Faz sentido, né? Quanto mais taças, mais você tem que pagar. Se alguém tivesse bebido todas as taças, teria que pagar os 432, que seria o valor do José, mais o valor do Vitor, mais o valor do Thales. Tá? Substituindo, você vai ter, quais são os dados que você já tem? O valor de José é o que você quer. O número de taças de José você ainda não tem. O valor, vamos colocar tudo aqui. Tá, o valor de Vitor que você pagou já tem, né? 144, né? Sabendo que Vitor consumiu uma taça a mais do que Thales. Então, o valor que Vitor pagou foi 144. O número de taças que Vitor bebeu foi o número de taças que Thales bebeu mais um. Né? Ele falou. Pagou, Vitor consumiu uma taça a mais que Thales. O valor que Thales pagou a gente não tem. O número total de taças que Thales bebeu a gente não tem. O total pago a gente tem, 432. E o total de taças a gente tem, 9. Só com esse valor você pode descobrir qualquer outro dado aqui, tendo ou o valor se descobre a taça, ou a taça se descobre o valor. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou achar essa razão. Se você fizer essa divisão, a hora que você dá pausa no vídeo e faz essa divisão, dá exatamente 48? 48. Então, isso é igual a 48. Observe que eu tenho uma sequência aqui de igualdades, ou seja, essa razão é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a 48. Então, eu posso dizer, pegar qualquer par aí de membros dessa múltipla equação aí e colocar só as duas como se fosse uma única equação. Né? Porque se, por exemplo, vamos pegar primeiro o total de taças que Thales bebeu. Vamos pegar essa aqui, ó, que era de Vitor, mas aqui ficou Vitor, ficou Thales mais um, e o 48. Se isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 48, então esse é igual a 48. Por que eu escolhi esse? Para poder achar o T de Thales. 144 está para a quantidade que Vitor bebeu, que foi a quantidade que Thales bebeu mais um, igual a 48. Passo aqui multiplicando, né? Isso aqui é como se fosse parênteses, né? Então fica 144 é igual a 48 vezes a quantidade de taças que o Thales bebeu, mais 48. Então, 144 menos 48 dá 96. Né? Tira 44, tira 4. Igual a 48 vezes a quantidade de taças que Thales bebeu. Portanto, a quantidade de taças que Thales bebeu foi 96 por 48, que foram 2.
taças somente que Thales bebeu. Só que eu quero quantos José pagou, tá? Espera aí, agora eu vou achar quantas taças então Vitor bebeu. Vitor bebeu a quantidade que Thales bebeu mais 1, não foi? Então eu sei que Vitor bebeu 2 mais 1. Então Vitor bebeu 3 taças de vinho. Podia ter achado o T de Vitor primeiro e depois feito que Thales bebeu uma a menos, tá? Inclusive foi assim que eu fiz antes. Isso aqui é que eu resolvi botar logo na equação para dizer que eu estava substituindo ali já os valores na equação geralzona, para dar foco nela. Mas os dois jeitos estão certos. Bom, então agora eu consigo saber quantas taças José bebeu, porque a taça que José bebeu, mais a quantidade de taças que Vitor bebeu, mais a quantidade de taças que Thales bebeu, é o total de taças, que foram 9. Então a quantidade de taças que José bebeu, mais 3 que Vitor bebeu, mais 2 que Thales bebeu, tem que dar 9. Então a quantidade de taças que José bebeu deu 9 menos 5, 4 taças. Só que eu quero quanto foi o valor que José pagou. Beleza. Agora que eu tenho a quantidade de taças, eu vou pegar esse membro aqui e o 48. Vai ficar o valor que José pagou, dividido pela quantidade de taças que José pagou, que foram 4, igual a 48. Então o valor que José pagou é 4 vezes 48. 4 vezes 50 daria 200, tira 8, 192 reais. Gabarito digitado.